Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando o primeiro Boletim Colorado por Estrela Bet, que será a partir de agora apresentado aqui no canal do Inter como uma agenda dos jogos que foram disputados pelo Inter em todas as categorias e modalidades e também uma projeção dos compromissos que estão por vir no calendário do Internacional. O resumo completo do Inter em toda a sua dimensão, com todos os compromissos que tem pela frente e que disputou no passado recente. A gente começa essa primeira edição com ótimas notícias no celeiro de ases masculino, porque seja no Sub-17 ou no Sub-20, o Inter está classificado no Campeonato Gaúcho. Primeiro, o celeiro de ases Sub-17, que foi a campo no último sábado, diante do Cruzeiro, em Cachoeirinha, e voltou a vencer no jogo de volta das quartas de final por 5-0. O Inter abriu o placar da partida aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Gabriel Ramos recebeu assistência de Carlos Eduardo e já na pequena área finalizou sem chances de defesa para marcar o primeiro do confronto. O goleiro adversário Caio Nunes foi o grande vilão do Inter no desenrolar do primeiro tempo e impediu que novos gols fossem marcados pelo celeiro de ases. Mas, na etapa final, o Colorado transformou a vitória em goleada e venceu por 5-0, com mais 2 gols de Leonan e também 2 gols de Rodriguinho. O placar foi o mesmo do jogo de ida, também disputado em Cachoeirinha, e assim, com um agregado de 10-0, o Internacional avança para a fase semifinal do Gauchão Sub-17. O adversário agora será o Gramadense, em jogos de ida e volta, começando na Serra Gaúcha e terminando a decisão com o Inter como mandante. No domingo foi a vez da categoria Sub-20 conquistar uma emocionante classificação. No CT de Alvorada, o Colorado recebeu o Aimoré precisando de uma vitória simples para avançar para os mata-matas do Gauchão. E logo cedo o Internacional saiu na frente com o gol do camisa 10 Gustavo Prado. O centroavante Ricardo Matias serviu o artilheiro, que na pequena área finalizou para as redes e fez a festa, fingindo que a partir dali teríamos uma tranquila classificação pela frente. Fingindo porque o Aimoré empatou minutos mais tarde. Mesmo assim, antes do intervalo, o próprio Ricardo Matias, figura constante nas convocações da seleção brasileira Sub-17, recolocou o celeiro de asa em vantagem. De cabeça, um testaço sem chance de defesa, oficializava o 2-1 no primeiro tempo. No primeiro minuto do segundo tempo, gol do Aimoré. 2-2 no placar. Logo depois, o Aimoré tem um jogador expulso, mas o Inter perde 2 e fica com um a menos. Mesmo assim, o Colorado não deixou de acreditar e com gol de Marcelo, já depois dos 30 minutos da etapa final, chegou a vitória. A reta final de partida contou com mais 3 expulsões, cada lado terminou o jogo com 8. Mas o Inter não tinha mais nada a ver com isso, pois já estava classificado para as quartas de final do Gauchão Sub-20. O Sub-20 feminino também fez bonito. No último feriado de Corpus Christi, as gurias disputaram um jogo único das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria e venceram a Ferroviária num jogo emocionante em Araraquara. Reforçado por muitos nomes do plantel profissional, o Internacional abriu o placar no primeiro tempo com gol de Cat. Lindo chute de perna direita da volante, zagueira, polivalente defensora que já havia marcado contra o Santos na primeira fase um outro golaço decisivo para os guris. No segundo tempo, entre os 24 e 35 minutos, a Ferroviária chegou à virada, mas as gurias coloradas estavam tranquilas e contavam com as suas atletas de maior experiência para buscar a classificação. Foi assim que aos 40, Cat foi derrubada dentro da área e na cobrança do pênalti, Priscila colocou a bola do lado e viu a goleira cair do outro. Tudo igual em Araraquara. Torcedor colorado esfrega as mãos, autorizado. Vem Priscila de perna direita. Partiu na cobrança, partiu, bateu pro gol! Gol! É do Internacional! É das gurias coloradas! Priscila, camisa número 19. A virada chegou em jogada de outras 2 atletas da categoria profissional do Inter. Pela esquerda, a lateral Carol Gil cruzou. Na direita, Tamara cabeceou no contrapé e fez a festa, garantindo a classificação. Do Internacional, Tamara, camisa número 17. Classificação, inclusive, conquistada com vitória de 4-2, porque nos acréscimos, a própria Tamara Bolt marcou o 4º do Colorado. Assistência de Priscila, depois de grande jogada de Alice, e finalização tranquila dentro da área para confirmar que o Inter, atual campeão brasileiro feminino sub-20, segue vivo na competição. A semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 será disputada em jogos de ida e volta. A ida está prevista para o próximo dia 15 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, entre Gurias Coloradas e Fluminense.
Na semana seguinte, dia 21, as gurias visitam o estádio das Laranjeiras para decidir vaga na final do segundo Brasileirão Feminino Sub-20 da história. Na categoria profissional, as gurias coloradas encerraram com derrota a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Na Gávea, elas perderam por 2-1 para o Flamengo e, com o resultado, encerraram a fase de pontos corridos na 6ª colocação. Agora, nos mata-matas, o Internacional enfrentará nas quartas de final a Ferroviária. O jogo de ida, o mando do Inter. O jogo de volta, no interior de São Paulo, definindo, portanto, quem avança para ficar entre os 4 melhores times do país. Lembrando que no ano passado, o Internacional não só chegou a semis, como também foi finalista. E por isso, ainda nesse ano de 2023, disputará a Libertadores Feminino. E o futebol masculino colorado venceu mais uma no Beira-Rio. Diante do Vasco, o Colorado abriu vantagem em confronto da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro logo no 2º minuto de partida, com o Rômulo. Aproveitando com muito oportunismo, o escanteio que Wanderson cobrou na primeira trave e a zaga não cortou. De perna direita, o meio-campista dono da camisa 40 abriu a conta para o time de Mano Menezes. Em momento de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, o Inter buscava vencer o segundo jogo consecutivo em casa pelo Nacional. Chegar a 3 jogos sem derrota. E ficou mais próximo do seu objetivo aos 15 minutos. Quando Wanderson recebeu a assistência açucarada de Luiz Adriano e ampliou a vantagem no placar. Inter 2-0. Também no primeiro tempo saiu o desconto do Vasco com Ryan, deixando o jogo bastante movimentado e tenso para a etapa final. O início da noite de domingo no Beira-Rio foi de nervosismo para a torcida e de brilho do goleiro John, que operou uma das defesas mais bonitas da temporada do futebol brasileiro aos 42 minutos do segundo tempo. Em chute da pequena área do lateral rival, Lucas Piton, o goleiro do Internacional cresceu, não teve medo da proximidade do adversário e de mão trocada salvou o que seria um empate vascaíno. Reclamaram que a bola teria entrado, mas olha que pura ousadia, arrojo do goleiro do Inter. A vitória de 2-1 garantiu ao Inter 4 classificações na tabela. O Colorado agora é 10º colocado no Brasileirão com 14 pontos e volta a campo só no dia 22 de junho, depois da parada do calendário nacional em virtude da data FIFA. Pela frente, o Internacional tem o Coritiba e depois de mais compromissos pelo Brasileirão, no dia 28 de junho volta para casa para disputar a 6ª e última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores contra o Independente Medellín, às 19 horas do dia 28, dentro de casa. Bom, a gente tá 6 jogos sem perder, né? 4 vitórias e 2 empates fora de casa. Essa é a nossa realidade do momento. Isso é indiscutível, uma retomada de uma condição mais próxima daquilo que podemos fazer. Mas mesmo assim, em determinados momentos, vamos sofrer um pouco. É duro às vezes, você tem que ter calma, você tem que cuidar da condição dos jogadores para poder terminar um jogo forte como nós sabíamos que o jogo ia ser forte, né? A gente fez um 2-0 relativamente fácil e bem cedo, mas a gente não tinha a ilusão que o jogo ia ser fácil. No intervalo, a gente construiu de novo uma organização tática para enfrentar essa realidade que estava na nossa frente. Voltamos melhor. Já voltamos com controle da situação. Com a entrada do Dias, acho que melhoramos mais um pouco, porque retomamos Rômulo de primeiro, e Dias com uma condição de passe boa para fazer uma transição intermediária. Sofremos um pouco com Alan, porque quase não jogou. Decidimos se ia jogar hoje ao meio-dia. Quando começa a jogar todos os jogos, você sente uma coisa aí, você sente uma coisa aqui. Aí tem que ficar claro entre a gente que isso não tem nenhuma chance de agravar a situação. Se tiver uma chance de agravar, não vamos colocar em campo. Mas é lógico que não estava 100%, então você vai perdendo sempre um pouquinho a cada pedaço do jogo, mas eu acho que a equipe suportou bem. E depois tivemos o outro lance isolado, que é o milagre do John, né? E que deu aí números finais ao marcador. Mas acho que a equipe vai mostrando essa condição, vai melhorando, vai vencendo, porque isso é importante. Voltamos para a primeira página da tabela,
né? Com tudo que passamos em maio, já está nessa condição. Realmente é uma condição boa para a gente e aponta para coisas melhores para frente. Vitória importantíssima, uma grande defesa no final também para coroar esse grande jogo aqui no Beira-Rio. Cara, fico feliz, como eu falei, é fruto do nosso trabalho, agradeço primeiramente a Deus e pude ser feliz ali na defesa. Agora vamos descansar agora e vamos dar sequência agora. Pode falar como é que foi aquele lance ali? Cara, foi trabalho, isso é trabalho. A gente veio trabalhando bem, trabalhando forte, fui feliz ali, mais uma vez, uma grande defesa, um grande jogo. E a outra boa notícia da Agenda Colorada é o anúncio da contratação do terceiro maior artilheiro da temporada europeia, do maior goleador da história da seleção equatoriana e de um dos grandes nomes da última Copa do Mundo. Ener Valencia, o novo sócio colorado, o novo atacante do Internacional, contratado em parceria com a Estrela Bet, já foi anunciado pelo Clube do Povo e estará à disposição de Mano Menezes a partir da abertura da janela de transferências do mês de julho. Essa foi a primeira edição do Boletim Colorado. Fique ligado no canal do Inter e no Mundo Colorado, a nossa plataforma de serviços, informações e entretenimento, para saber tudo sobre a rotina do Clube do Povo. Semana que vem, a gente retorna com mais atualizações sobre os jogos disputados pelo Inter e também projeção dos compromissos que estão por vir no calendário colorado.